Oi, tudo bem? Eu tô aqui para falar sobre um dado que chama a atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população mato-grossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão de fato dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja a grande responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br/propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa é assim. Você participa, a mudança acontece. Estamos aqui nesse paraíso que é a Chapada dos Guimarães. A gente vai lançar mais um empreendimento que é o Florais Chapada. Vai vir com todo o seu know-how de mais de 15 anos, com uma infraestrutura totalmente diferenciada. Então, mais um presente aí para todo o povo mato-grossense. O lançamento do Florais Chapada será no dia 23 de setembro, no restaurante Talaveira, com condições exclusivas. Espero você! Olá, hoje nós recebemos o secretário de Estado das Cidades de Mato Grosso, Wilson Santos, para falar, entre muitos outros assuntos, sobre as obras aqui que estão em andamento no Estado. Muito obrigada pela sua presença ao RDTV, secretário. Vamos já falar sobre que obras estão praticamente prontas para serem concluídas. Bom, meu cumprimento a todos. Obrigado pelo prestígio da audiência. A nossa missão, ao ser chamado pelo governador Pedro Taques, era destravar as obras da Copa. Nós já destravamos 10 obras, entre as quais eu cito a retomada das obras do aeroporto, queremos concluir até o final do ano, a retomada das obras do COT, professor João Batista Jaldi, na UFMT, com previsão para entregar até o final do ano, a retomada das obras da Avenida 8 de Abril, ali no córrego Mané Pinto, a retomada das obras da ponte professor Benedito Figueiredo, aqui na Copema, região do São Gonçalo Beira Rio, a retomada de obras como Salgadeira. Então nós já retomamos 10 obras da Copa, concluímos ali o complexo viário Deputado Walter Rabelo, ali no acesso, ali na entrada do Tijucal, próximo ao Atacadão, e ainda temos mais 5 ou 6 obras para o ano que vem. Então, essa meta da retomada dessas importantes obras está sendo cumprida com rigor. Para este ano, eu repito, nós devemos entregar o COT UFMT, o Aeroporto Marechal Rondon e a Avenida 8 de Abril, a Ponte Benedito Figueiredo. Ficará para o ano que vem o COT Rubens dos Santos, aqui em Várzea Grande, a conclusão da Avenida Parque Barbado, a conclusão da Avenida Arquimedes Pereira Lima, e também esse ano podemos entregar os resserviços na trincheirinha, na chamada trincheira Ciríaco Cândia, aqui na região do Verdão. Na verdade, o pacote de obras para a Copa foi de 54 obras e serviços. Tudo isso, mais ou menos 16 obras que restaram, deverão ser concluídos até o final do ano que vem. Essas que serão concluídas no ano que vem, existe um cronograma, porque ano que vem é ano eleitoral, aí já existe limitações da lei, até proibição de inaugurações de obras. Vocês têm um cronograma prevendo também esse calendário eleitoral?
Não, Lídice, nós não vamos estabelecer, né, data. A previsão é até o final da primeira gestão Pedro Tax. Então, até 31 de dezembro de 2018, a nossa meta é concluir todo esse pacote de 54 obras da Copa do Mundo. O que é que está faltando, então? 2% da Arena Verdão, a Arena Pantanal, né? Que são obras relativas à acessibilidade. Está faltando. Estará faltando a conclusão da Avenida Parque Barbado, ali atrás do Big Lar, do Shopping Três Américas, ligando a Fernando Correia até a Avenida Arquimedes Pereira Lima. Essa nós vamos concluir este ano, a primeira etapa, até a Avenida Brasília. Da Fernando Correia até a Avenida Brasília, nós queremos concluir este ano, a primeira etapa. E da Avenida Brasília até a Avenida Arquimedes Pereira Lima, para o ano que vem. O COT Rubens dos Santos, aqui na região do Pari, aqui na Guarita. Esse vai para o ano que vem. O aeroporto, queremos trabalhar e estamos trabalhando duro para entregar este ano, inclusive classificando o aeroporto Marechal Rondon dentre os 10 melhores do país. O COT UFMT, aquele que vai ter a pista emborrachada. Tudo leva a crer este ano. Então ficarão para o ano que vem 5 ou 6 obras importantes. Mas não vou dizer a você se até março, até as convenções, até dezembro, nós vamos, nesse primeiro governo pelo Tax, nós vamos deixar as obras da Copa concluídas, exceto uma obra, que é o VLT. Essa obra, sim, ela ficará para 2019, 2020. É uma obra que não estará concluída na primeira gestão Pedro Tax. Até inclusive o senhor esteve há alguns meses aqui, estava naquela situação em que está quase que destravando essa questão do VLT, né? O que mudou de lá para cá? Nesses últimos meses, o que se conseguiu avançar nessa questão do VLT? Você foi muito precisa, Lídice. Lídice, nós já tínhamos nos entendido com o consórcio construtor, estávamos muito próximos do entendimento com os ministérios públicos estadual e federal. Eles haviam apontado 26 divergências, nós já havíamos nivelado 23, faltavam 3. Estávamos muito próximos do entendimento, da homologação pela Justiça e da retomada das obras. Porém, o ex-governador Silval Barbosa, em sua delação, assumiu de que havia recebido propina de 18 milhões de reais do consórcio construtor. Como tornou-se réu confesso e provou que recebeu mais essa propina, né, desviou recursos públicos, roubou dinheiro do povo, e o Silval Barbosa assumiu publicamente isso acabou contaminando todo o processo, e nós estamos agora nos debatendo na busca de uma nova alternativa. Nós queremos até meados de outubro apresentar ao governador Pedro Tax pelo menos 2 ou quem sabe 3 alternativas para a retomada das obras do VLT. Nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Nós estamos estudando uma parceria público-privada, estamos estudando uma nova licitação na modalidade RDC, no regime diferenciado para contratações, e também estamos estudando uma nova licitação sob a égide da Lei 8666 de 93. Então nós vamos levar ao governador, ainda em outubro, 2 ou 3 alternativas para que ele defina qual o caminho para retomar as obras do VLT. Falando em delação do ex-governador Silval, o que ele já trouxe nessas delações surpreendeu o senhor? O senhor sabia ou tinha conhecimento de parte do que ele falou? Não, eu não me surpreendi porque eu sabia quem era Silval Barbosa. E de 99 para frente eu fiz vários debates com ele sobre a divisão do estado de Mato Grosso. Ele chegou em 99 ao Parlamento Estadual defendendo a divisão de Mato Grosso, a criação do estado do Mato Grosso do Norte, nos isolando completamente. E eu fiz esse enfrentamento a ele. Nós fizemos uma campanha contra o Silval, contra essa ideia dele de dividir Mato Grosso, de rachar Mato Grosso mais uma vez. Eu comecei a conhecê-lo. E quando chegou a campanha em 2008, ele foi o coordenador geral da campanha do Mauro, a Prefeitura de Cuiabá. Então pude conhecer um pouquinho mal o Silval como coordenador geral da campanha do Mauro Mendes em 2008 em Cuiabá. Em 2010 eu disputei a eleição com ele. Muitas pessoas até hoje não compreendem porque eu deixei a Prefeitura no meio do segundo mandato. Porque eu sabia quem era o Silval, quem era a sua turma. E eu não estou dizendo agora, não, 7 anos depois. É só recorrer aos vídeos, aos sites.
em debates, um debate que houve na TV Record Gazeta, por volta do dia 22 de setembro de 2010, eu disse na cara dele: Silval, você representa a corrupção em Mato Grosso. Caso você venha vencer as eleições, o seu governo será marcado pela corrupção. Todo mundo sabia disso. Eu avisei, eu fiz questão. Deixei a prefeitura para evitar que esse grupo chegasse ao governo do estado. Não tive forças para convencer a população. E o Silval chegou com a sua turma, está aí. Uns falam que desviou 100 milhões, outros falam 500 milhões. Tem gente que fala até que houve um desvio de R$1 bilhão, eu não sei, não tenho provas sobre isso. A verdade é que na delação dele, ele admite devolver algo em torno de 70, 80 milhões de reais aos cofres, ao erário estadual, certo? E isso ninguém pode alegar que não foi avisado, que não foi alertado. Muitos o alertaram, inclusive eu fiz o alerta de que Silval Barbosa no governo representava um mar de lama e corrupção. Então, para mim não causa nenhuma surpresa. Agora, se ele tem provas do que ele diz, se ele tem documentos do que diz, áudios, vídeos, a justiça analisou tudo isso e aceitou a delação, tanto é que o ministro Fux, o Luiz Fux, sim, ele homologou a delação. Então, a delação ela é homologada quando há elementos comprobatórios. Porém, eu tenho duas posições em relação à delação premiada. Primeiro, eu sou a favor da delação premiada. É um instrumento importante, uma ferramenta jurídica nova e importante. Mas ela precisa, muito jovem ainda criança, ser corrigida. Não dá para passar para as novas gerações de que o crime compensa. Rouba-se centenas de milhões de reais, devolve 7, 8, 10%, vai cumprir pena em casa, numa mansão, num apartamento de cobertura, depois de 2, 3 anos está livre, ainda jovem, gozando de plena saúde, para viver mais 30, 40 anos com as centenas de milhões que foram roubadas da merenda escolar, foram roubadas dos prontos-socorros, foram roubadas da pavimentação asfáltica, do tapa-buraco, da segurança pública. Pode morar em Nova York, em Paris e Miami. Quer dizer, o crime não pode compensar. Nós temos que criar os nossos filhos e netos colocando claro de que o crime não compensa. Pelo contrário, e o que está acontecendo com algumas delações no Brasil é a prova cabal de que o crime compensa neste país, infelizmente. Por que o senhor acredita que o ex-governador citou o seu nome? Alguma perseguição política? Eu disse, né? Desde 99 nós travamos várias batalhas. A primeira foi quando ele queria dividir Mato Grosso. Achava que o caminho era a separação, desconhecia a nossa história, não sabia que nós já havíamos sofrido 2 divisões, em 1943, quando perdemos quase todo o território de Rondônia, a época chamado território do Guaporé, e depois quando sofremos em 77, 79, a segunda divisão, que deu origem ao estado do Mato Grosso do Sul, com 100% de terras de Mato Grosso, mais de 350 mil quilômetros quadrados. Ele queria partir para uma terceira divisão, e eu fiz um enfrentamento. Começamos aí a sermos adversários, inimigos. Em 2008, ele veio coordenar a campanha de meu adversário na capital, o coordenador geral da campanha do Mauro. Em 2010, nós nos enfrentamos. E eu sempre disse, ele não tem estofo para ser governador. Ele não tem preparo intelectual, moral, nem histórico para ser governador do estado. Eu tentei alertar a sociedade, não aconteceu. E agora, durante a campanha de 2010, ele usou ainda de uma ferramenta maligna, que foi a cooptação de vários elementos da minha base. Ele cooptou o deputado Guilherme Maluf, depois ele cooptou o doutor Júlio Campos, e depois ele cooptou, pasmem, senhores, ele cooptou o meu vice de chapa, o então deputado estadual Dilceu Dal Bosco. Isso não sou eu que estou afirmando. Na delação premiada do Silval, ele diz, ele é réu confesso, que ele fez todas essas cooptações na minha base. Agora, calcula prefeitos e vereadores, o quanto ele não cooptou a minha base. E tentou me cooptar, usando o meu primo, insistentemente, querendo falar comigo. E tentou me cooptar, mas comigo ele quebrou a cara. Eu nunca fiz política no tomar lá da cá. Eu faço política no idealismo.
Eu venho da base de Dan de Oliveira, eu venho da base do Dr. Ulisses Guimarães, fiz política com Leonel Brizola, fiz política com Mário Covas, com Fernando Henrique, com Dante de Oliveira. E os meus líderes me impregnaram em princípios éticos, morais, cívicos, de que o que vale na vida não são acúmulos de bens materiais, o que vale a honra, é a prestação de serviço. Comigo ele quebrou a cara, mas ele é réu, confesso, que cooptou dezenas de lideranças da minha base política e partidária nas eleições de 2010. Talvez por isso ele achou que cooptou o Guilherme, cooptou o Júlio, cooptou o Dilceu, também me cooptaria. E isso não aconteceu. E ele é testemunha de minha defesa, quando ele afirma em sua delação que não fez negócios, não fez negociata comigo. Mudando um pouco de assunto, a Secretaria das Cidades, ela, claro, a gente falou aqui das obras da Baixada Cuiabana, mas ela atende aí todo o estado. A Assembleia, ela está para votar e precisa votar a PEC do teto dos gastos públicos, né? E há aí um prazo que está se eximindo, se extinguindo. Essa votação, ela de alguma forma atinge todos esses projetos da Secretaria? Se for aprovada a PEC, ela pode atrapalhar os projetos aí para o interior, principalmente, porque a gente acredita que as prefeituras, elas estão sempre aí, né, junto à Secretaria, pedindo apoio, pedindo recursos para as obras. Como é que está essa expectativa quanto a essa votação da PEC? Lidice, eu chego aí já quase aos 60 anos, mais ou menos 35 anos de vida pública. Acho que já bastante amadurecido. Eu não tenho preocupação com isso. Nós temos que ver a floresta e não só a árvore isolada. Mato Grosso precisa dar um choque de gestão. Esse choque iniciou em janeiro de 2015, quando o governador Pedro Táxi iniciou um programa de reforma administrativa no estado. Mas não foi suficiente diante da profundidade da crise econômica que o país atravessa e que traz reflexos para o estado. A PEC do teto já tinha que ter sido aprovada há anos nesse país, e em Mato Grosso especialmente. Nós não podemos conviver com um estado que gasta 99% de tudo que arrecada com 4 itens: salário de servidores, encargos sociais, custeio dessa máquina e pagamento de dívidas. Sobra apenas 1% para investimento. Qualquer empresa que tenha esses números fala e quebra. Então, Mato Grosso precisa readquirir capacidade de investimento próprio. O ideal é que nós tivéssemos entre 10% e 15% de capacidade de investimento próprio e gastássemos com esses itens, salários, encargos sociais, custeio da máquina e pagamento de dívidas, no máximo 85%. Quer dizer, se você tem 20 bilhões de orçamento anual em média, você teria em torno de 3 bilhões de investimento ano, o que daria 250 milhões mês. Isso seria razoável. Hoje o Estado tem 1%, tem 200 milhões para o ano inteiro. Então eu defendo rigorosamente, não tenho cara dupla. Quando fui líder do Pedro, a sociedade sabe da minha firmeza nas minhas posições, clara, firme, que eu defendo Mato Grosso. Mato Grosso é maior do que qualquer corporação. Mato Grosso é maior do que qualquer sindicato. Mato Grosso é maior do que qualquer um. Por isso eu defendo a taxação do agronegócio, eu defendo uma reforma administrativa muito mais radical, defendo a PEC do teto e defendo mais rigores. Mato Grosso precisa, e no segundo governo, eu espero que o governador Pedro Táxi possa aprofundar as reformas. Qual que é a grande lástima na minha concepção em nível nacional e estadual? A grande lástima minha é de que o presidente Lula, que foi o presidente mais popular da história deste país, nenhum outro presidente, Getúlio, Juscelino, Fernando Henrique, jamais tiveram a popularidade que o Lula teve. Gordura sobrando. Ele precisava ter entendido o seu papel histórico. O Lula precisava queimar uma parte daquelas gorduras e continuar as reformas que o presidente Fernando Henrique iniciou. Ele tinha que ter feito a reforma trabalhista. Mais do que ninguém tinha autoridade para fazê-la. A reforma previdenciária, a reforma bancária,
que o Fernando Henrique fez, virou um sistema dos mais perfeitos em nível mundial. A trabalhista, a previdenciária, a tributária. Não fez nenhuma das reformas. Partiu para o populismo. Pegou um período de crescimento mundial extraordinário. E aqui, em nível estadual, os governos do Blairo e do Silval também não tiveram a compreensão histórica e macroeconômica de que era preciso continuar no caminho das reformas que o Dante fez. Quando o Dante privatizou a Semat, está aí a Semat, energia sobrando em Mato Grosso. Em 95, quando o Dante assume, Lídice, Mato Grosso importava 85% da sua energia. Mato Grosso hoje é exportador de energia. Por quê? Porque o Dante teve coragem de entregar a Semat à iniciativa privada, capitalizada e com expertise. Quando o Dante extinguiu o BEMAT, que falta faz o BEMAT a Mato Grosso? Absolutamente nenhuma. Quando extinguiu a Codemat, a Aeromat, remunicipalizou os serviços de água e esgoto, devolveu aos municípios os seus verdadeiros donos. E o Blairo não teve essa compreensão. E o Silval muito menos. 12 anos perdido em Mato Grosso. Se nós tivéssemos feito as reformas, concluído essas reformas iniciadas por Dante de Oliveira, e que sofreu muito, que pagou um preço eleitoral caro por isso, Mato Grosso hoje estaria crescendo fora da crise, era uma ilha de desenvolvimento, era um oásis nesse país. Mas a visão tacanha, pequena, daqueles que sucederam o Dante, infelizmente, levaram as políticas públicas para um caminho onde o Estado hoje gasta 99% de tudo que arrecada com 4 itens e sobra muito pouco para investir na qualidade do ensino, uma saúde decente, rodovias com infraestrutura adequada, serviço de saneamento que chegue ao cidadão, e vai demorar muito para chegar. Porque enquanto esse modelo se manter em Mato Grosso, quem mais perde é o cidadão que paga imposto, que está lá na ponta precisando do serviço. Ok, secretário, muito obrigada pelas suas informações. Temos aí 20 minutos de conversa e com certeza teríamos muito mais tempo se pudesse, né? Porque tem muito o que abordar ainda, mas agradeço muito a sua disponibilidade. Eu que agradeço, Lídice, obrigado pelo prestígio da audiência. Nós conversamos hoje com o secretário de Estado das Cidades de Mato Grosso, Wilson Santos, falando um pouco sobre as obras que serão concluídas este ano, que serão 5 obras, conforme ele informou, e outras 5 para o final do ano que vem. Abordamos um pouco aí também sobre as questões da delação do ex-governador Silval Barbosa, e também o secretário falou sobre a sua expectativa de aprovação da PEC do teto dos gastos públicos em tramitação na Assembleia Legislativa. Convido você a compartilhar essa entrevista acessando o RD News no RD TV, o canal no YouTube ou no Facebook. Até a próxima.